De Guiné, conhecido das rezadeiras, é contra o mal-olhado, é das figas, amuleto e patuá, antibactericida, fungicida, trata a micose, cicatriza a ferida, mata que afugenta as energias negativas, usado contra os quebrantos, olho grosso e mandingas. Manhã me contou que logo que eu nasci, meu avô fez uma figa de Guiné para me proteger do que o olho não vê. Minha avó, essa já usava para tratar as dores do tempo. Embebia as raízes e folha do Guiné, pedaço de imã e fé. E para nós, pessoas de candomblé, uma folha quente é o Guiné, que traz consigo a força de Exu Laroye e Ogum Patacoriô, os senhores dos caminhos, a quem pedimos licença, bênção e permissão para iniciar esse lindo trabalho sobre a sua proteção. Awade, awade, lodi, ija umbelé. Awade, lodi, ija umbelé. Awade, awade, lodi, ija umbelé. Awade, lodi, ija umbelé. Opa, o silu, já coro umbelé. Awade, awade, lodi, ija umbelé. Bonito. A partir da chegada da expedição de Martim Afonso de Souza, se configura o processo efetivo da colonização com base na plantation, ou como nós poderíamos dizer no agronegócio da época, a exploração da cana-de-açúcar. Essa exploração da cana-de-açúcar, que se fez e teve lugar principalmente na bacia do Iguape, foi feita primordialmente com a presença de mão de obra africana escravizada, que foi cada vez mais ganhando força e, portanto, relevância. Nas minhas pesquisas, por exemplo, entre os séculos XVIII e o século XIX, estima-se que mais de 30 mil pessoas escravizadas atuavam nos engenhos de cana-de-açúcar e de todo o processo e ciclo produtivo do açúcar no recôncavo baiano. É uma população bastante significativa para que nós possamos pensar apenas em termos de Iguape e região circunvizinha. De sorte que, embora para se manter um estatuto e uma instituição tão famigerada como foi a escravidão, foi criado um conjunto de elementos que, em suma, tinha como interesse desumanizar o outro. O escravizado era visto como um não humano e, para tanto, contou também com o apoio das instituições da época. A escravidão foi uma instituição legal, a lei, à época, assentia, consentia esse tipo de trabalho. Bem, mas esses braços, essa mão de obra, eram pessoas, pessoas vindas do continente africano. E é bom que se diga que no momento em que começa esse tráfico humano pelo Atlântico, a África ela tinha inúmeros reinos que estavam ali consolidados. De sorte que, quando essas pessoas vêm na condição de escravizadas, elas vão trazer também, digamos, o seu acervo cultural, a sua visão de mundo, o seu jeito de ser, as suas formas de saber e também de enxergar e se enxergar no mundo. O resultado disso, que nós temos chamado de diáspora, está muito associado, por exemplo, à maneira como esses grupos eles vão lidar com o sagrado. E dentro dessa perspectiva, ao longo desses séculos em que predominou a escravidão e que esses diversos grupos vão chegando no Brasil e falando um pouco especificamente sobre a Bahia, vai se constituir uma religião e uma religiosidade muito característica, muito específica, principalmente a presença dos iorubais, a presença dos bantos e também do que se convencionou chamar da junção Jeje-Nagô.
A cidade de Nazaré, localizada no território de identidade do Recôncavo Baiano, ela é conhecida mundialmente pela sua tradicional trissecular Feira de Caxixis. E durante muitos anos foi um posto comercial muito grande através da atividade portuária, né, haja vista que os saveiros, faziam parte desse ambiente em Nazaré, né, e também a estrada de ferro. Jaguaripe é uma cidade de beleza bucólica, conhecida pela cadeia do sal. Na verdade, Nazaré e Jaguaripe são cidades irmãs banhadas pelo rio Jaguaripe, também é uma região que receberam um grande contingente de negros escravizados oriundos de diversas regiões do continente africano. E participaram ativamente das lutas pela independência do Brasil na Bahia, com destaque para a Batalha do Funil. São 2 cidades portadoras de encantos, norteadas pela espiritualidade, principalmente, eh, pelas religiões de matriz africana, e vários nomes, várias casas fazem parte desse contexto, como casas de axé e de caridade, a exemplo do Ilê Axé Ajossuns Litosã, do saudoso Rock Congo de Ouro, na cidade de Nazaré, e em Jaguaripe temos, como exemplo, o Ilê Axé Odeca Mulugi, liderado pelo babangorixá Jarbas Henrique de Odé. Nossa religião teve que se infiltrar com o catolicismo, que deu esse sincretismo, né? Ah, o Baluaê é São Roque, o Ogum é Santo Antônio, Inhaçã é Santa Bárbara, e enfim, né? E assim sucessivo. Mas os negros, na verdade, eles só faziam isso para ter como adorar e consagrar e reverenciar o santo deles, né? Porque ficava embaixo das bancadas, em cima ficava os santos dos brancos, né? Das igrejas católicas. Santo Antônio, São José, Maria, São Pedro, Santo Antônio, Santa Bárbara, né? E aí virou essa miscigenação religiosa, né? O catolicismo com o candomblé, né? Mas sabemos hoje que cada qual é o seu cada qual. Nós não temos como tirar da cabeça de uma pessoa de 80 anos hoje, de 70, que Ogum é Ogum e Santo Antônio ele vai dizer que é a mesma pessoa, porque foi a educação que eles receberam na época, entendeu? E eu já tenho um conceito de que eu sei que Ogum é Ogum e que Santo Antônio é de Pádua, entendeu? Não tem nada a ver, é em Portugal, não tem nada a ver com África. Entendeu? É isso que eu tenho. E o que fez sair dali aí tem um pouquinho de africano no Cachoeira, um pouquinho de africano no São Félix, um pouquinho de africano em Muritiba. Mas cada um de uma região, para não ter como eles se comunicarem, entendeu? Para dificultar um pouquinho de africano na ilha de Taparica, um pouquinho de africano em Salvador. E em Salvador, como é o centro, que é a Bahia de Todos os Santos, em cada engenho, que hoje, até hoje, os nomes dos bairros são engenho Velho de Brotas, engenho Velho de Federação, e assim sucessivo. Cabula, que são os nomes de toque de Angola, a cada um de uma região dessa, de uma fazenda dessa, era de uma determinada região na África, para não se comunicar. Eles não traziam um grupo só de um lugar só, não, para não ter como se comunicar. Por isso foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, e cada um povo desse em uma região. E o povo daomeano, o povo de Jeje, foi o que mais ficou concentrado no Recôncavo, né, que é Muritiba, São Félix, Cachoeira, e aí vem puxando já para aqui, para Jaguaribe, Santo Antônio de Jesus, Nazaré das Farinhas, é o povo Jeje com o povo Angola. Quando eles veio para aqui, já veio com o povo. Quando chegou na ilha, encontraram os Iorubais, que é o povo do culto de Egum. São os Iorubais. Entendeu? O cara atravessou de mar para Salvador, chegou lá e encontraram o povo Iorubá, o povo Banto e o povo Daomé. E os primeiros povos a chegar aqui foram os angolanos, que é o povo Banto. Entendeu? O povo
Por isso a palavra candomblé, que não existe na África. Candomblé é uma palavra de origem brasileira, que é a mistura das três nações, Queto, Jeje, Angola e adjacência às outras, né? A relação do candomblé do Recôncavo com Salvador é extremamente conjunta, né? Sendo que a maioria dos terreiros primeiro se consolidaram no Recôncavo, principalmente Cachoeira, e de lá foram trazidos os axés para Salvador, porque lá tinha ligação diretamente, né, com o mar, a maioria deles atracaram direto lá, né? Por Salvador ser uma cidade mais povoada, né, tinha a dificuldade de fazer o culto aos orixás aqui, né? Como a cabeça do Xumari mesmo, como eu expliquei no início, veio do obtedor, veio do Calundu do obtedor em Cachoeira, São Félix, né? Juntamente com o Bogum, a ligação do Bogum com o Sejarrondê, com a Cacunda de Ayá, com outros terreiros aqui, principalmente de Jeje, né? O Nagô também, Vodum, que veio também de Cachoeira, né? Hoje em dia os terreiros se reconhecem muito como Nagô Vodum, que é a mistura do Jeje com o Queto, né? É muito difícil você achar uma casa que seja Queto puro, porque essas casas de Queto iniciam orixás que pertencem ao Jeje, né? A gente vê aí a mistura, né, de entidades, de ritos, né, de orixá com Vodum, com Inquice, né? E isso nos faz reafirmar, né, principalmente quando a gente chega em Cachoeira, a gente tem lá a Festa da Boa Morte, onde são senhoras do Candomblé, né, abás, anciãs já do Candomblé, que fazem, né, os ritos, né, da festa de Nossa Senhora da Boa Morte, né, que é comemorada agora no mês de agosto, né, principalmente no dia 17 de agosto, que é o dia, né, dedicado a Nossa Senhora da Boa Morte. Como o Bembé do Mercado também, o primeiro Candomblé de rua de Santa Amaro, né, acho que do mundo, do Brasil, né, que é feito em Santa Amaro, com 130 e poucos anos já, onde João de Obá foi o percussor de toda aquela promessa que ele fez, né, para a melhoria da cidade, que o ano que não teve o Bembé, a cidade alagou, né, que lá é rodeada também de rio, tem um rio que passa bem ao lado do barracão, onde durante o Bembé, o mês do Bembé, que é 13 de maio, é feito a parte religiosa, mas durante o ano aquele barracão serve de espaço como uma feira, né? Uma feira onde as pessoas vendem fato, vendem roupa, vendem grãos, vendem dendê, camarão, uma feira mesmo pública, que não serve não só para o povo do terreiro, mas sim para todo mundo da cidade de Santa Maria e pessoas que vão de fora. Tem um quiabo que a gente usa para Iroco, é um quiabo específico de 5 gomos, que a gente só acha, né, lá em Santa Amaro. Então, você vê a ligação do terreiro, né, dos terreiros de Salvador com os terreiros do Recôncavo, né, a irmandade que existe até o dia de hoje, né? E isso é muito importante. A minha trajetória vem dos meus ancestrais, né? Minha mãe, minha avó, meu padrinho, minha madrinha, que são pessoas que são descendentes das pessoas que foram escravizados, né? Principalmente o Cesário, né? Que nasceu e se criou em Cachoeira de São Félix, né? E veio para aqui, para Salvador, ganhar vida, entendeu? Era descendente direto de africano, entendeu? Ele se infiltrou na família com um relacionamento com uma tia que é minha madrinha, né? E eu me apaixonei à primeira vista pela religiosidade. Eu criança ainda na casa de minha avó, ele fazendo os atos, os cultos africanos, e eu me apaixonei, e me senti, né? Me encontrei, na verdade, nessa religiosidade africana. A iniciação, eu comecei a andar na casa de minha madrinha, né? Tinha sessões, como hoje é muito difícil de ter, sessão de giro, sessão do tabuleiro de Obaluayê, que a gente distribuía pipoca, enfim. Né? E dali, indo e voltando, estudando, entendeu? Conhecendo, divulgando,
entendeu? O candomblé, antigamente, época de Cosme Damião, de Santa Bárbara, tudo era no Caruru. Hoje, por causa do protestantismo, essas tradições se acabou mais. Aí os colegas diziam, Grimaldo, bora para a ilha, para um Caruru, bora para ali, para aqui, para acolá. Até que eu vim me parar aqui na ilha, onde eu dei iniciação com Lídio, com Bui, né, que hoje já veio a falecer, mas está aí o axé, que dá continuidade, entendeu? Que vem de uma descendência também de casa de origem tradicional africana, em Salvador, que é o axé Pofonjá, entendeu? E essa foi toda essa minha trajetória foi aqui na ilha, foi através do Ilha Babau Miguian, até eu chegar aqui na minha, né? Minha não, do meu orixá, né? Que é o Ilha Arauê, no terreiro de Ovaluaí. Minha bisavó foi iniciada por uma Yalorixá de Oiá. Minha bisavó também é de Oiá, conhecida como Oiá-DI. E ela foi iniciada no final ali da década de 40 por uma Yalorixá chamada Alice Ruas. Minha avó foi uma personalidade assim muito importante para o estabelecimento do candomblé na ilha de Itaparica. Importante lembrar que ela foi a primeira Iaú iniciada em solo itaparicano. Isso às vezes essa é uma informação que já é difundida e às vezes muitas pessoas se equivocam porque acham que pelo fato dela ter sido a primeira Iaú iniciada na ilha, ela foi quem levou o candomblé para a ilha. Não, já existia candomblé na ilha, já existia o culto a Egungun na ilha, por exemplo, lá no que hoje é no Ilê Abulá, no Ilê Olocotum, lá no Barro Branco e no Bela Vista, já eram casas bastante tradicionais de Egungun. E já existiam também Ialorixás, como por exemplo a finada Salomé de Oxóssi, que era filha de santo do Opoafonjá, que foi mãe pequena de minha avó Lilita, inclusive. A mãe de santo dela era daqui de Salvador, mas a mãe pequena dela era de lá da ilha, tinha terreiro lá na ilha. Então, minha avó não foi a primeira pessoa a levar o candomblé para a ilha, mas foi a primeira pessoa iniciada dentro do terreiro itaparicano. Então, isso foi uma marca, né? Conta-se que muitas pessoas foram, porque meio que foi uma novidade no terreiro, não no terreiro, né? Na, na região, no espaço. Foi uma novidade você ter uma saída de Iaú, que era algo muito incomum naquela época, né? Então, pelo que eu vejo contar, foi algo que foi um dia assim bastante emblemático. E ela era uma pessoa que sempre teve um traço muito forte com esse lado mais místico, com esse lado religioso, com esse lado espiritual. Ela recebia, inclusive, uma entidade chamada Oxóssi Mineiro, e Oxóssi Mineiro ele tinha era como se fosse um grande curandeiro, né? Porque a gente tem isso, o candomblé, no candomblé, os terreiros, espaços de terreiros como grandes hospitais. Inclusive, meu avô, uma vez em uma entrevista, falou sobre isso, que o terreiro é um hospital, que as pessoas vão para os terreiros, assim como vão para hospitais doentes, elas vão também para os terreiros doentes e lá, com seus problemas espirituais, e lá elas são curadas. Então, para você, inclusive, ter um local para a cura espiritual, não precisa ser o terreiro na configuração que conhecemos hoje. Se a gente for olhar os antigos, a gente consegue até ver isso, porque minha avó, desde antes de ser iniciada, ela já recebia esses espíritos, como o Oxóssi Mineiro, por exemplo, que era conhecido na região por curar. Imagine Itaparica na década de 50, né, na década de 40, era um local em que a medicina não tinha, a tecnologia não tinha chegado ainda. Então, as pessoas utilizavam essa medicina não tradicional, né?
utilizando folhas, utilizando até mesmo do papel espiritual como um instrumento de cura. Riririnha toriu, riririnha tori, afere imalé, aissa baribaró, aissa bajaba corojo alafurica, riririnha tori, babaquetu, riririnha tori, aissa, iroko kisire, ero, iroko isso, ero, iroko kisire, ero, iroko isso, ero, iroko kisire. Herói, iruku, isso, herói. Teteregum, o jojo, nipa, o teteregum, o jojo, nipa. Teteregum, o jojo, nipa, o teteregum, o jojo, nipa. Folha do teteregum. Teteregum, o jojo, nipa, o teteregum, o jojo. Folha do Mario. Folha do dendê. Costa do dendê. Mario. Ogum Kalaxó, Mariolé, Serugu e Mario. Ogum Kalaxó, Mariolé, Serugu e Mario. Mariolé, olé, Mario. Ogum Kalaxó, Mariolé, olé, Mario. Etala o kenye wageso, olo ipe sanha eu ilara. Etala o kenye wageso, ipe sanha eu ilara. Etala o kenye wageso, olo ipe sanha eu ilara. Etala o kenye wageso. Água de Alevante. Eu e toto, obadiche, xerere, uai, toto, beni, beni, aulho, beni, beni, folha de água de Alevante. É pro coração o chá. Ela foi iniciada no final da década de 40, e depois, se eu não me engano, ali no final da década de 70, meados da década de 70, ela passou a sua cadeira, né, o seu posto para meu avô, Lídio, e meu avô foi um grande estopim, assim, né? Porque meu avô já, a gente, quando vai olhar o candomblé, a gente tem que olhar sempre que a sociedade vai mudando junto. E aí a época de meu avô já foi uma época em que a gente já começa a ter ali os fenômenos de globalização, começando a dar os seus primeiros passos. Então a comunicação começa a ficar melhor, a locomoção começa a ficar melhor. E aí meu avô deu um grande boom, um grande estopim, foi quem basicamente edificou o terreiro. Então eu costumo dizer que minha bisavó fundou, mas quem edificou de fato e deu nome à casa foi meu avô. Então meu avô é bastante conhecido, seu nome é bastante difundido, tem filhos de santo no Brasil todo, no mundo todo. É, é basicamente o pai de santo dos pais de santos da ilha de Taparica. Quase todos os terreiros da ilha de Taparica são de pessoas que foram feitas por meu avô ou feitas por filhos de santo dele, ou deram obrigação com ele. Enfim, ele tem uma mãozinha ali em muitos lugares, o que torna o Omiguian como um grande local, assim, um grande centro de difusão de axé na Bahia, né, no Brasil. O candomblé, se a gente for olhar do ponto de vista da filosofia da religião, é algo muito simples, não é algo muito rebuscado. É algo rebuscado para a gente que está ali, que é muita coisa na prática religiosa. Mas para as pessoas leigas compreenderem, o candomblé não é difícil, não é uma religião de difícil entendimento, porque basicamente é o culto à natureza. Como o Temo é uma religião politeísta, então a gente tem vários deuses, e como a gente tem vários deuses e é um culto à natureza, nós vamos ter cada elemento da natureza com o seu deus específico que representa esse elemento, não? Que não só representa, mas como é. E seguindo então esse raciocínio de elementos naturais, as folhas não poderiam deixar de ter o seu papel de protagonista no candomblé. Para tudo a gente utiliza a folha. Para tudo, desde enrolar o acaçá, que eu acho que é o prato mais importante do candomblé, que a gente para tudo utiliza, desde um bori, né, que é um dos passos iniciais de iniciação, até o axexê, que é a cerimônia final, quando a pessoa morre. Para tudo se usa o acaçá. Acho que é o prato mais importante que a gente tem. E, então, desde a confecção do acaçá até a iniciação do orixá, até os processos que levam
aos ritos pós-morte, tudo isso a gente vai utilizar a folha. Então a folha ela tem uma gama assim de atuação. É regida pelo orixá Ossan, e por isso Ossan é um dos orixás também mais populares para as pessoas da religião. É um orixá que todo mundo assim deve muito respeito, porque todo mundo, sobretudo quem é iniciado, porque todo mundo, para ser iniciado, precisou do axé de Ossan, porque você teve várias folhas que foram utilizadas ali no seu processo. Sem folha não tem ouro. E para podermos manter a essência pura, viva do orixá, dependemos das folhas. Eu assar. Sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Eu orixá. E é justamente aí que começa a se encontrar esse saber popular com o saber acadêmico, o saber na universidade, o saber na medicina. Por quê? Porque esses conhecimentos de indígenas, esses conhecimentos de comunidades tradicionais, de terreiros, de pessoas que utilizam a folha por ter tanto contato ali com aquelas ervas, então acabam fazendo chá disso, chá daquilo, para combater isso, combater aquilo. Então, esse conhecimento é muito importante para orientar as pessoas na própria academia, né? No uso de fitoterápicos, no desenvolvimento de fármacos. Isso é algo que é diretamente, tem estreita relação com o que eu trabalho, que, como eu disse, eu sou biólogo e atualmente eu trabalho com pesquisa e eu trabalho com prospecção de fármacos. O que é isso? Eu faço meio que uma varredura de várias substâncias que são bioativas, ou seja, são substâncias que têm uma determinada atividade no nosso corpo. Essas substâncias são de vários tipos e muitas dessas substâncias são o que a gente chama de metabólitos secundários de plantas, ou seja, são substâncias que as plantas produzem e que vão ter alguma ação bioativa, quando entra no nosso corpo, vai ter alguma função, vai alterar alguma coisa. E muitas vezes essa alteração se dá de forma muito benéfica, inclusive, no tratamento de doenças. Mas para a gente que está fazendo essa triagem, né, e tentando desenvolver esses quimioterápicos, para a gente conseguir chegar lá, a gente precisou de ter alguma pista de que aquilo tem um efeito para alguma coisa. E como é que a gente descobre isso? Muitas vezes pelo conhecimento popular. São pessoas de determinada religião que trata uma inflamação com um chá de alguma coisa, ou que trata uma determinada infecção com um chá de alguma coisa, com a infusão de uma erva, com macerar a erva e colocar no lugar. E aí a gente começa a ter esse feeling, começa a pesquisar, olhar qual é a substância que tem naquela erva, que vai fazer com que ela tenha aquele efeito, né? Aquela atividade. E isso é muito bom que a gente começa a ver a importância, então, das comunidades de terreiro, a importância desses conhecimentos populares para a religião, não só para a religião, mas também para o ambiente acadêmico. E essa troca, né? O ambiente acadêmico faz essa produção que vai ser utilizada agora de uma forma muito mais segura, que a gente já tem um fármaco produzido de forma mais segura, com uma posologia, né? Uma instrução de uso, para que essas pessoas possam utilizar também. Então, essa troca do candomblé com a academia, com a biomedicina, é muito legal, é muito importante, é muito bonito de você assistir e sempre dando destaque para as folhas que têm um papel fundamental e que a gente vem cada vez mais destruindo. As queimadas, por exemplo, atualmente na Amazônia, né? O Brasil vem sofrendo muito o cerrado e a gente tem que lembrar de algo chamado endemismo. Existem folhas que são endêmicas, que só existem em um determinado local. Se você tira todo esse estoque, acabou, ela não vai existir em mais lugar nenhum. Existem folhas que existem em África e existem aqui, mas existem folhas que são exclusivamente brasileiras e de biomas, de locais específicos do Brasil. Então, essas queimadas, tanto para a agroindústria, né, para o agronegócio, para a pecuária, destruição em massa desses grandes
dessas grandes florestas, dessas matas, é algo que prejudica muito e põe até a gente a tentar refletir qual é o futuro da religião, como é que a gente vai se adaptar, porque um dia, uma hora, tudo isso pode sumir, tudo isso pode se tornar escasso e a gente precisa se lembrar de que o candomblé é uma religião que é sustentada por folhas, então a gente tem que lembrar que começar a refletir que sem essa sustentação, quais as medidas que a gente vai tomar para manter vivo, né, os nossos cultos. Eu é pele penito pé, 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 la caca fungoni fere fé, pele penito pé, eu é 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 pele penito pé, la caca fungoni fere fé, pele penito pé, e alare Oma Osheo Alaketure Ode dana dana Oma Osheo Alare Oma Osheo Alaketure Ode dana dana Oma Osheo Alare Oma Osheo Alaketure oke